Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, estou de volta ao meu apartamento aqui no Rio de Janeiro, estamos de volta no meu estúdio aqui. Felizmente tudo correu bem na nossa viagem, né? Pois bem, na Ucrânia não teve nenhuma grande novidade na linha de frente, continua tudo basicamente a mesma coisa, um pequeno avanço russo aqui em Avdiivka e também aqui em Kupiansk, mas nada digno de nota, basicamente continuam as mesmas coisas aqui, né? Mas, do ponto de vista diplomático, nós temos algumas novidades muito boas, né? Primeiro, o Zelensky está nos Estados Unidos, negociando com o pessoal do Congresso e com o Biden. Tudo leva a crer que vai ter perspectiva sim de votar em ajuda da Ucrânia essa semana ainda. Tomara que consigam, eu tenho certeza que eles estão fazendo o possível para isso lá, né? Além disso, o presidente polonês finalmente decidiu, na verdade, o primeiro-ministro polonês finalmente tomou posse e decidiu fazer algo com relação aos caminhões que estão aqui na fronteira com a Ucrânia, né? Aqueles protestos de caminhoneiros que estavam bloqueando as estradas, então a polícia já entrou em ação aqui e já desfez vários bloqueios nessa região. Excelente notícia, né? Tivemos também a informação do aumento da ajuda alemã para a Ucrânia prevista para o ano que vem, o que é uma excelente notícia, ou seja, parece que a gente está tendo uma virada aí nessa questão do apoio à Ucrânia pela Europa e pelos Estados Unidos. Vamos torcer para essa semana ser uma semana de boas notícias nessa área, né? Bom, e vamos falar também sobre a informação de que o Lula foi avisado que o Zelensky pararia em Brasília. O Zelensky se ofereceu para encontrar com ele rapidamente antes de ir para a Argentina. O Lula não quis. É lógico que não. O Lula é um vassalo do Putin, né? Lambe o saco do Putin o tempo todo. Infelizmente, esse é o corrupto que nós temos como presidente do Brasil. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Angola ainda é comunista, Maceta e Perna Fina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como vocês podem ver, teve ataque de drones russos contra várias posições aqui na Ucrânia ontem. Foram 15 drones Shahed 136, que são aqueles drones de fabricação iraniana usados pelos russos. Desses, 9 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Os demais acabaram atingindo os alvos, os outros 6, né? E o fato de tantos não terem sido derrubados é porque tipicamente foram usadas posições diferentes, né? Você pode ver que foram divididos em várias posições aqui os ataques. E a gente sabe que em Kiev está sem internet nesse momento, ou seja, provavelmente um dos ataques foi referente à infraestrutura de comunicações da Ucrânia aqui em Kiev, né? Bom, além disso, teve 2 mísseis Ra-59 que foram derrubados pela defesa antiaérea, e a gente tem informação sobre o ataque de ontem. Vocês lembram que ontem os russos lançaram os 18 mísseis Iskander-M, mísseis balísticos, mísseis poderosos e coisa e tal. Felizmente todos eles foram derrubados pela bateria do Patriot que tem lá em Kiev, né? Não atingiram o alvo. Hoje a gente sabe que esses 8 mísseis o objetivo deles era a maior planta de tratamento de esgoto da Ucrânia lá em Kiev, ou seja, eles queriam prejudicar o tratamento de esgoto da Ucrânia. Olha que coisa cruel, né? No final das contas, né? Felizmente, os 8 mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e nenhum deles atingiu aqui a planta de esgoto lá de Kiev, né? Bom, tem alguma batalha lá em Krink, né? Em particular, eles falam aqui sobre um contra-ataque falho feito pelos russos. Mais uma vez, os russos tentaram fazer um contra-ataque ali em Krink, retomar a posição dos ucranianos. Acabaram perdendo 5 itens de equipamento, um tanque, 3 BMDs e um BTR. E parece que esse pesadelo vai continuar até o general Teplinsky ser removido, porque ele não pretende mudar nada na forma como ele comete os erros, diz lá o russo aqui no comentário deles, né? Então, ou seja, os russos tentaram pela terceira vez, é o terceiro dia em seguida, que eles tentam retomar ali Krink e não conseguem e perdem uma grande quantidade de equipamento por ali, né?
Aqui é um exemplo disso daí, é justamente esse ataque em Krink, mostrando aqui o momento da explosão de um dos blindados aqui, né? Bom, vendo aqui a linha de frente, a gente tem aqui a informação de que os russos avançaram mais um pouquinho aqui na área da planta de tratamento de rejeito, aqui da fábrica de coque, né? Não é uma coisa preocupante esse avanço deles aqui, mas eles têm conseguido avançar de tempos em tempos aqui, né? Outro dia mesmo avançaram desse lado de cá. Espero que o pessoal lá da Ucrânia esteja atento a esse pequeno avanço russo aqui. O fato é que parece que eles focaram neste ponto mesmo, de forma que essa linha aqui da ferrovia está cada vez menos guarnecida pelos russos. Os russos meio que abandonaram essa tentativa aqui. Talvez eles estejam focando em um cerco menor aqui para tentar conseguir alguma coisa, né, até a eleição do Putin lá em março de 2024. Pode ser que seja essa a alternativa deles. Ao invés de fazer esse cerco grande aqui por Berdish, Orlivka e Tonenk fechando aqui tudo, né, que eles queriam fazer, talvez eles estejam se contentando com um cerco menor aqui por baixo. Nem isso eles vão conseguir, não tem nenhuma chance, mas de qualquer forma é o que eles estão tentando, né? Aqui foi o aumento da área contestada próximo de Bakhmut, a gente falou sobre isso ontem. Eles de fato conseguiram avançar alguma coisa aqui em Bakhmut, próximo a Kromov, e Bordanivka é agora a cidade que defende aqui essa posição ucraniana, mas como a gente falou, né, os russos conseguem chegar aqui, conseguiram limpar essas regiões aqui que estavam controladas pelos ucranianos, mas aqui, daqui para frente vai ser difícil, justamente por questão da altitude, né? A Bordanivka está numa altitude maior aqui, vai ser difícil para os russos conseguirem continuar esse assalto nessa direção, né? E também temos aqui a informação de que os russos avançaram um pouquinho na região de Soledar, né? Soledar está aqui, ó, Yakovlivka, Soledar está aqui embaixo, ó, Yakovlivka aqui, isso aqui é no norte de Bakhmut. Os russos avançaram um pouquinho aqui entre Yakovlivka e Berestov. Não é nada significativo também aqui, mas é mais um ponto de atenção nessa região, né? Finalmente tem um último mapa aqui perto de Ivanivka, aqui nessa região, em que os russos perderam um pequeno pedaço aqui. A zona contestada aumentou um pouco nessa direção aqui, próximo de Stepova, Novoselivka, Ivanivka, aqui perto de Kupiansk, né? Kupiansk está bem desse lado aqui, ó. Enfim, nenhuma grande mudança na linha de frente. Teve um número de mortos, 800 mortos, um número significativo de russos mortos de ontem para hoje. E de vez em quando o pessoal pergunta sobre os ucranianos. Vocês sabem, eu não vou falar sobre os ucranianos porque os ucranianos são vítimas, não são agressores nessa coisa. Não é a mesma coisa morte ucraniana e morte russa, né? Mas para quem tem curiosidade, o Syrskyi, que é o comandante das forças ucranianas ali na região de Bakhmut, ele falou aqui que, segundo eles, em termos de perdas, os russos têm aproximadamente 8 vezes o número de ucranianos. Então, se ontem a gente está falando de 800 russos, seria na faixa de 100 ucranianos mortos ontem, segundo essa estimativa do Syrskyi, né? Em alguns momentos fala-se em 20 números, 20 a diferença entre russos e ucranianos em termos de mortes, ou seja, para cada 20 russos mortos, morre um ucraniano, principalmente ali nas batalhas de Avdiivka, né? É lógico, esses números 8 vezes e 20 vezes são justamente dessas batalhas específicas da região aqui de Avdiivka, em que os russos estão tentando avançar, né? Tipicamente, quando você está atacando, você tem uma probabilidade de morte maior do que quando você está defendendo, ainda mais numa situação adversa, como é o caso aqui em Avdiivka. Então, nesse caso aqui, certamente você chega até a 20 ou até a 8 aqui no leste, aqui em Bakhmut, como eles estão falando. De qualquer forma, é um número muito grande, né? Os ucranianos, neste momento, estão se poupando para a próxima ofensiva, não devem fazer nenhuma ação ofensiva significativa nos próximos meses, aí, a não ser, talvez, alguma coisa em Krink. Eu não descartaria isso aí quando o inverno chegar, mas vamos aguardar para ver qual é o planejamento dos ucranianos, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui a informação de que a Comissão Central Eleitoral Russa decidiu que ela vai fazer as eleições também nas áreas ocupadas da Ucrânia, né? Então a eleição de março de 2024
que vai eleger o Putin por mais um mandato, eles vão fazer essas eleições também na Ucrânia. Eles não têm preocupação com isso, porque lá, como diz o Peskov, as eleições são só uma burocracia cara, né? E aí eles querem dizer que, não, mas o pessoal da Ucrânia também votou no Putin, né? É lógico, tinha opção de votar no Zelensky, por exemplo? Não, não tinha, né? Então não quer dizer absolutamente nada essa votação aqui. E mesmo que tivesse opção, né? Você sabe como é que é a eleição na Rússia, né? Todo mundo já sabe qual vai ser o resultado antes até da votação. Enfim, ele fala aqui também sobre aquela iniciativa da Inglaterra, da Noruega, de fazer um apoio à Ucrânia ali no Mar Negro, né, para facilitar a exportação de grãos. Enfim, o FSB russo lançou o calendário dele de 2024, né, e mostra que, entre outras imagens bastante cringe, né, muito mal feita, na verdade, um soldado russo aqui na frente do Congresso americano, o Congresso americano supostamente sendo atacado pelos russos aqui, né? Tem mais coisa que cringe pra caramba. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Eu não sei quem é que compra esse tipo de coisa, mas realmente é absurdo aqui. Botaram a bandeira da União Soviética e coisa e tal. Tem mais cringe aqui, ó. Isso é um macaquinho, isso daqui? Não dá pra saber, né? Enfim. É realmente absurdo isso daí. Mas enfim, é o calendário do FSB. Tenho certeza que o pessoal Russetti vai adorar isso daí, né? E por falar em situação lá na Rússia, o Paulo Leite está trazendo a informação aqui das filas de ovos, para comprar ovos lá na Rússia. Parece que está faltando muito ovo por lá, ovo de galinha, e o pessoal lá está relembrando um pouco da época soviética, entrando na fila para comprar ovo, né? Lógico, o preço do ovo já subiu na região e no final das contas muitas lojas russas estão vendendo até individualmente um ovo. Para você comprar um ovo você consegue comprar. Pois é. Bom, ainda falando da Rússia, o Navalny parece que desapareceu na prisão, né? O Navalny, vocês sabem, é aquele opositor ao Putin. Veja, ele é opositor ao Putin, mas mesmo a oposição na Rússia considera que a Crimeia é da Rússia, que Donbás tem que ser da Rússia, então esse cara não é muito melhor do que o Putin, não. Mas algumas pessoas veem ele como a única alternativa para tirar o Putin do poder e aí ter alguma capacidade de negociar de fato com a Rússia, né? Com o Putin não tem nenhuma chance de negociar, o Putin já rompeu todos os acordos que tinha feito no passado, não tem como fazer acordo novo com ele. Talvez o Navalny existisse alguma forma de se fazer um acordo aqui, né? De qualquer forma, como acontece com toda oposição em país socialista, né? Acontece aqui no Brasil, acontece na Nicarágua, acontece na Venezuela, a oposição é imediatamente tornada inelegível ou presa e coisa e tal. Bolsonaro está inelegível aqui, né? E seguindo exatamente a cartilha da Venezuela, a cartilha da Nicarágua, a cartilha da Rússia. Oposição inelegível, não pode participar da eleição, né? Enfim, o Navalny está preso lá na Rússia e ele parece que sumiu. Ninguém sabe dele, já tem uns 6 dias, né? Isso é preocupante porque as prisões russas têm um histórico das pessoas se suicidarem e terem ataques cardíacos misteriosos lá. É realmente preocupante isso. Por enquanto é só isso, está desaparecido, mas pode ser que seja algo pior, né? Bom, o Zelensky, depois aqui da posse do Milei lá em Buenos Aires, ele foi para os Estados Unidos e fez um discurso aqui para a Universidade de Defesa Americana. O pessoal gostou muito do discurso dele, né? E ele se encontrou também com vários, o pessoal das empresas de defesa americanas, então falando sobre questão de fabricação de armas e coisa e tal, expansão da fabricação de cartuchos e tal. Então, muito bem recebido lá nos Estados Unidos, né? Mas essa parte aqui é a parte fácil. A parte complicada vai ser justamente o Congresso. Ele vai conversar ainda com o pessoal do Congresso americano e amanhã ele tem um encontro com o Biden, né? E daí espera-se que nesse encontro se tenha algum posicionamento sobre o apoio à Ucrânia. Vamos aguardar para ver como é que acontece isso daí. Tomara que essa semana a gente tenha boas notícias. Essa é a última semana do Congresso americano, né, do calendário do Congresso americano. No dia 15 eles saem de recesso e voltam só em 2024.
Então vamos torcer para essa semana a gente ter uma boa notícia. Parece que a coisa está caminhando, tá? Lembra que o Zelensky se recusou a falar com o pessoal do Congresso justamente porque ficou sabendo que não ia ser aprovada a ajuda. Agora talvez ele saiba que a coisa vai caminhar, então daí ele está lá já preparado para conversar pessoalmente lá com o pessoal do Congresso lá nos Estados Unidos, né? É uma coisa curiosa, né? Até o pessoal aqui, os próprios russos estão falando aqui, ó, que isso tudo parece ser um jogo para as eleições russas, né? Eles estão dizendo aqui ó, que eles vão deixar os russos excitados, né? Porque o Ocidente não está ajudando mais os ucranianos, que está todo mundo abandonando os ucranianos e coisa e tal. E isso vai durar só até as eleições russas e depois isso vai virar completamente, né? E os americanos vão voltar a ajudar com tudo, vão mandar um monte de coisa e, no final das contas, o objetivo é só eleger o Putin ou deixar o Putin ser reeleito e depois a coisa vai entrar com tudo, né? Eu não sei. Eu espero que seja antes das eleições, março de 2024. Ficar nesse clima de expectativa até março de 2024 me parece bastante preocupante. E eu acho que nesse momento já começou a virar a onda. Mas realmente tem algumas coisas. Por exemplo, vocês sabem, né, eu já falei sobre isso, que teve uma discussão muito forte entre o Zelensky e o Viktor Orbán lá na Argentina, né? E parece que essa conversa, que durou entre 10 e 15 minutos, teve uma decisão que seria a demora, a postergação da entrada da Ucrânia na União Europeia até março. Olha que coincidência, exatamente o mês da eleição do Putin, né? Ou seja, parece que o que o Orbán prometeu para o Putin era adiar a entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia até março. Isso daí eu acho que é uma coisa razoável, porque a verdade é que daqui para março, né, para entrar na Comunidade Europeia, para ajuda internacional para a Ucrânia, eu acho que é um período crítico. Mas para a entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia é algo razoável, é um processo que vai levar ainda anos, não é uma coisa imediata, então esperar 3 meses aqui não é uma coisa que vá gerar muito problema, né? Então, olha só o que parece que foi a conversa deles ali. O que ficou estabelecido é que a Ucrânia vai esperar a eleição da Rússia para apresentar a candidatura na União Europeia. Por quê? Porque o Viktor Orbán certamente prometeu para o chefe dele, para o Putin, que iria bloquear até março isso, né? Olha que coisa. Agora, parece também que a negociação que foi feita. De novo, isso aqui não é oficial, tá, gente? Isso aqui é o pessoal dizendo sobre o que teria sido a conversa. Quem presenciou a conversa vendo isso daqui. Parece que a contrapartida seria que o Orbán não iria implicar com a ajuda da comunidade europeia para a Ucrânia. Vamos aguardar para ver se essas coisas realmente fazem sentido. Pode ser que tenha sido esse o acordo. Olha, atrasa a entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia para março, para ajudar a eleição do Putin, e permite o apoio em dinheiro da Comunidade Europeia, até porque isso ia acabar saindo mesmo por conta da remoção da possibilidade de veto. Então pode ser que tenha sido esse o acordo, vamos aguardar, né? E de fato a gente tem visto mais apoio para a Ucrânia na Comunidade Europeia. A Alemanha está mandando aqui o sucessor do Gepard, né? O Skyranger AA, parece que já está lá na Ucrânia nesse momento. O Gepard, vocês sabem, é uma arma de defesa antiaérea de curto alcance para derrubar drones, principalmente, metralhadoras muito rápidas e muito poderosas, né, guiadas por sistemas automatizados que identificam a trajetória do drone e destroem o drone. Esse sistema aqui é um sistema mais avançado ainda, é a versão mais nova do Gepard, né, e está chegando, já está lá na Ucrânia. Segundo eles estão dizendo, é excelente essa notícia aqui, tomara que isso faça bastante diferença por lá, né? E também a Alemanha aumentou o apoio dela para a Ucrânia para 8 bilhões de dólares em 2024. Excelente notícia isso, né? Bom, falando ainda em armamento, embora aqui no caso não da Ucrânia, os especialistas ucranianos descobriram que quem está fabricando os Shahed, que são usados no ataque na Ucrânia, é ainda a empresa de manufatura iraniana chamada ESA. Então ainda são os iranianos que estão fabricando os drones usados nesse momento pela Rússia, né? Havia a ideia de que a Rússia passaria a fabricar esses drones ela mesma, coisa e tal,
mas pelo que os ucranianos descobriram, ainda é o Irã que está fabricando isso para a Rússia. Talvez a Rússia não consiga tantas partes aí para com a questão das sanções, né? Bom, outra excelente notícia que a gente teve hoje foi justamente que os poloneses, né, o Donald Tusk, que é o primeiro-ministro eleito lá da Polônia, decidiu agir na questão dos caminhoneiros. Na verdade, ele foi empossado agora, porque vocês lembram, a Polônia teve eleições recentemente, e você sabe como é que é no regime parlamentarista, você tem que formar o governo, né, no Congresso, tal, eleger o primeiro-ministro e coisa e tal. Então ele foi eleito agora, e agora ele já mandou desocupar os bloqueios que os caminhoneiros poloneses estão fazendo lá na fronteira com a Ucrânia. Parece que chegaram a algum acordo, né? Ainda não tem confirmação oficial dessa informação, mas a gente já tem imagem da polícia agindo para desbloquear os checkpoints ali na fronteira com a Ucrânia. Então é uma boa notícia isso, né? É lógico, ainda tem caminhoneiro fazendo gracinha. Aqui em determinado ponto um caminhoneiro parou o caminhão dessa forma e disse que deu defeito no caminhão, que ele está quebrado, que não consegue tirar ele daqui. Vão ter que providenciar um guincho para tirar o caminhão daqui, mas o ponto é, agora que a polícia entrou nisso daí, que os poloneses decidiram acabar com esse bloqueio, isso deve melhorar, né? Então repara que a gente tem mesmo uma onda aí de coisas positivas. Vamos torcer para essa onda continuar aí ao longo da semana com a visão da aprovação da ajuda para a Ucrânia lá no Congresso americano, né? Aqui também a gente tem informação de que o porto lá da Romênia foi ampliado para permitir a ajuda na exportação dos grãos da Ucrânia a partir de março de 2024, ou seja, vai ter mais uma alternativa para exportação de grãos ucranianos ali na Romênia, né? Ótima notícia. Bom, o Zelensky, ele falou que, numa entrevista que ele deu lá em Buenos Aires, ele falou que a Rússia está sempre envolvida em conflitos que surgem aí no mundo, em particular na América Latina. Ou seja, ele está expressando a mesma preocupação que eu expresso aqui também. Eu fico muito preocupado com isso aqui no Brasil, o grau de influência russo que tem dentro do governo brasileiro. Eu imagino que seja uma coisa muito significativa no final das contas, né? Talvez a gente esteja tão encharcado de infiltrados russos no governo que nem surge a ideia de investigar se tem interferência russa no governo brasileiro. E ele fala aqui que o Zelensky está interessado em que a Argentina se torne um dos papéis centrais na fórmula de paz, nas negociações de paz da Ucrânia, né? É lógico, por quê? Porque o Milei aderiu à fórmula de paz do Zelensky. Qual que é a fórmula de paz do Zelensky? A negociação começa quando todos os soldados russos tiverem saído da Ucrânia. Aí vai ter a negociação de paz sobre as garantias de que a Rússia nunca mais vai invadir a Ucrânia e como é que a Rússia vai pagar toda a indenização pela ocupação ilegal. Isso é a fórmula de paz. Não tem a ideia idiota do Lula de sentar no bar e tomar cervejinha, que sei lá, coisa de retardado mental desse cara. Enfim, não tem nem caminho para isso, né? O Milei não, o Milei está vendo a coisa correta. A fórmula de paz, o primeiro passo da fórmula de paz é a Rússia sair da Ucrânia. Bom, e parece que agora a gente tem a informação de que, vocês lembram, a gente falou sobre isso, né? O avião do Zelensky, ele pousou em Brasília para reabastecimento, precisava fazer reabastecimento em Brasília, e parece que foi oferecido ao Lula para ele ter um breve encontro com o Zelensky, né, bater papo com o Zelensky, coisa e tal, e o Lula negou, né? É lógico, a gente sabe, o Lula é um ativo russo, o Lula ama o Putin, é muito diferente de Bolsonaro. Bolsonaro errou sim ao ficar do lado do Putin nessa guerra, errou feio, é o que eu falo até hoje. Um dos fatores que levou o Brasil a ser tão criticado, o Bolsonaro particularmente ser tão criticado lá fora, foi justamente esse posicionamento dele junto com o Putin, a troco de quê? Fertilizante, tem um monte de lugar para comprar fertilizante no mundo, não precisa comprar da Rússia, foi erro. Bolsonaro errou ao se associar ao Putin, não devia ter feito isso. Agora, é muito diferente do Lula. O Lula ama o Putin, o Lula ama de paixão o Putin. Bolsonaro errou nessa questão do Putin, mas ele tem todo o alinhamento correto a favor de Israel, a favor dos Estados Unidos, a favor do Ocidente. Só nesse negócio do Putin que ele errou.
errou feio, mas foi só ali. O Lula não, o Lula ama tudo quanto é ditadura, ama ditador, ama o Putin, quer fazer aqui no Brasil o mesmo que o Putin está fazendo lá com os opositores dele, quer prender os opositores, quer... o Bolsonaro foi tornado inelegível por um negócio que não tem nenhuma previsão dentro do Código Eleitoral, não tem nada no Código Eleitoral brasileiro que preveja inelegibilidade por conta de reunião com o embaixador e não sei o que lá. Uma coisa que não afetou em nada a eleição, zero impacto na eleição, então não tem nenhum motivo para isso. No entanto, o Lula está seguindo, o Lula mais o STF, né, que é esse momento a gente sabe que a gente está vivendo uma coalizão PT-STF aqui no governo do Brasil. O Lula mais o STF decidiram tornar o Bolsonaro inelegível. Por quê? Pelo mesmo motivo que o Maduro torna os opositores dele inelegíveis na Venezuela, o Ortega torna os opositores inelegíveis lá na Nicarágua, o Putin torna os opositores inelegíveis lá na Rússia. O Lula representa esse tipo de gente, essas ditaduras. Acusam Bolsonaro de ser um ditador, de querer dar um golpe, coisa e tal. Não teve golpe nenhum, perdeu a eleição, ele saiu. Agora, quem pode dar golpe, quem está dando um golpe de verdade é o Lula junto com o STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.